As equipes de Nossa Senhora têm por objetivo essencial ajudar os casais a tender para a santidade, nem mais, nem menos. Quem disse essa frase foi o padre Cafarel, que é o fundador das equipes de Nossa Senhora. E para falar um pouquinho mais sobre as equipes, o Papo de Fé de hoje é com a Edna e o Gilberto, que são o casal regional das equipes de Nossa Senhora. Sejam muito bem-vindos ao Papo de Fé e vamos conversar um pouquinho hoje sobre as equipes. Estamos à disposição. É uma alegria, aceitar esse convite e poder, nesse dia, poder falar um pouquinho do nosso carisma, E essa frase do Padre Cafarel tem muito a ver conosco, Tender à santidade, nem mais nem menos. Maravilha. Muito obrigado pelo convite. Nós estamos aqui para partilhar um pouquinho da nossa vida, um pouquinho do nosso movimento com todos os internautas. Quem foi o Padre Cafarel? O Padre Cafarel, ele foi uma pessoa que, em muitos escritos, eles dizem assim: Padre Cafarel, um homem arrebatado por Deus, O Padre Cafarel, ele foi um sacerdote que sempre esteve à disposição de Deus. Aos 20 anos, ele disse que ele teve aquele encontro pessoal com Deus. Ele disse que aos 20 anos, Jesus Cristo passou a ser alguém na vida dele. Isso é muito forte, porque o Padre Cafarel, a partir dali, ele esteve à disposição. Então, o Padre Cafarel é uma pessoa assim, que sempre esteve ligada à igreja, e uma das coisas que mais falam do Padre Cafarel era que era um homem de oração. Então, por isso que ele tinha as casas de oração, casas de retiro na França. Na França. Então, o Padre Henri Cafarel, esta figura aqui, depois o nosso editor vai colocar uma imagem mais clara para você ver aí na edição, mas esta figura, Padre Cafarel. E quando que o Padre Cafarel tende a trabalhar com os casais mais propriamente? Na verdade, o Padre Cafarel estava na sua paróquia e foi visitado por uma senhora que queria viver a espiritualidade no seu casamento. Isso foi nos anos de 1939. O Padre Cafarel não tinha intenção de fundar nenhum movimento, mas, conversando com essa senhora, pediu para que ela trouxesse o marido para também conversar a respeito dessa intenção do casal. O marido veio e eles conversaram. E o Padre Cafarel se encantou por essa ideia e pediu se eles não tivessem outros casais para compartilhar desse momento. Eles trouxeram mais 3 outros casais. E aí surgiu então o movimento das equipes de Nossa Senhora. São a reunião dos 2 sacramentos, da ordem e do matrimônio. E o que o Padre Cafarel falou que é muito interessante ele disse para os 4 casais: façamos o caminho juntos. E é isso, Padre, que nos move dentro do movimento das equipes de Nossa Senhora. Não existe razão de ser a existência dos casais se nós não tivermos a intersacramentalidade, aquilo que a gente está vivendo aqui hoje, nesse Papo de Fé. Muito interessante, porque, sobretudo também nos sacramentos, o matrimônio e a ordem são sacramentos de serviço, E que bonita a intuição do Padre Cafarel. E quando a gente fala do movimento das equipes de Nossa Senhora, o que é este movimento, como ele se organiza? O movimento das equipes de Nossa Senhora é um movimento de espiritualidade conjugal. Esse é a nossa missão enquanto casais. O movimento das equipes de Nossa Senhora, hoje, ele está em mais de 92 países. Então, é um movimento que tem de levar esses casais a um caminho de fé, um itinerário de fé. Nós não sabemos qual aonde é essa tão sonhada santidade, mas nós estamos a caminho sempre, Então o movimento ele é com a junção do sacramento da ordem e do matrimônio, a gente faz esse percurso. O movimento das equipes de Nossa Senhora, ele é muito sábio quando ele tem todo um material e uma pedagogia para que isso aconteça, Nós temos pontos de unidade, que nos faz assim ir a outro país e entender como que funciona o movimento das equipes de Nossa Senhora, Então nós somos únicos. Existe um tema, que se estuda ao longo daquele ano e ele é preparado sempre por um país, Explique para nós um pouquinho melhor, Edna. Na verdade, o tema ele é preparado por uma super-região. Para poder falarmos e explicarmos o que é uma super-região, nós teríamos que
contar um pouco da estrutura do movimento, né? Então, assim, o movimento ele está organizado numa equipe internacional. Essa equipe internacional subdivide em super-regiões. No caso específico do Brasil, o Brasil é uma super-região. E alguns países podem formar também uma super-região, como a super-região Hispano-América, que pega os países das línguas latinas, né, e mais Canadá e Estados Unidos. Formam também uma outra super-região. Né? Então, assim, a cada ano, uma super-região é responsável para se fazer o tema de estudo. O tema de estudo que nós estamos vivendo em 2018 foi elaborado pela super-região Itália. Então, assim, o próximo ano é uma outra super-região e assim sucessivamente, cada super-região vai montando o seu tema de estudo para os anos seguintes. Padre, é muito interessante essa questão do tema de estudo, que a gente observa que o tema de estudo do ano de 2020, 2021 já está sendo preparado, né? Então não é uma coisa assim, nós vamos fazer agora, como que nós vamos desenvolver, não, né? E o tema de estudo, ele tem todo um contexto, Padre, ele sempre ligado aos temas da nossa igreja, né? Nós estamos vivendo Amoris Laetitia, né? Ano do laicato, então tudo isso está inserido dentro desse tema desse ano, que é a missão do amor. Porque o que é muito próprio, que a gente diz que o movimento das equipes de Nossa Senhora tem, nós somos igreja. Nós estamos inseridos nessa igreja e o movimento ele fornece a catequese mensal para que esses casais entendam o que está acontecendo dentro da igreja, né? Nós não queremos leigos, casais que não entendam a questão do que nós estamos vivendo enquanto igreja. Senão, caso contrário, seriam pequenos clubinhos, Sim, né? sim, e não é sim, esta a ideia. Não é a ideia, né? Então, o tema de estudo é feito pelos sacerdotes e por esses casais que estão preparados para ver qual é a nossa caminhada de fé para os próximos anos, né? Então, isso é muito interessante. E aqui, mais perto de nós, a região do qual vocês, né, coordenam, como que ela está dividida, como que funciona, né? Para quem nunca ouviu falar das equipes de Nossa Senhora. Então, assim, o movimento das equipes, ele se estrutura em equipes de base, né? De 5 a 20 equipes, forma-se um setor, vários setores formam uma região, que no nosso caso, na região Paraná Norte, compreende os setores de Bandeirantes, Astorga, Cascavel, Toledo, Umuarama e setores A e B de Londrina. Essa é a região Paraná Norte da qual nós somos o casal responsável. E depois as regiões se unem para formar uma província e as províncias se formam a super-região. Muito bem. E hoje, qual é o trabalho específico que vocês, né, desempenham? O que vocês fazem na prática, além do grupo base, claro, né? Aí, outra sabedoria do movimento. O movimento, quando ele faz um discernimento para que um casal acompanhe, né, a região, ele fornece todo o subsídio e ele coloca para nós o limite da nossa função, né? Hoje a nossa função na região Paraná Norte, né, além da coordenação desses 7 setores, nós temos 2, né, cidades que estão em desenvolvimento, que é a cidade de Maringá e a cidade de Grandes Rios, né, que também são nossas, essa na função da região, tá? Nós, para exercer essa função, né, de casal da região Paraná Norte, nós temos também o acompanhamento, né, do padre Valdomiro Rodrigues, né, que é o nosso sacerdote conselheiro espiritual da região, né? A importância da função exige um sacerdote ao nosso lado, padre. Então aí é que a gente vê o cuidado que o movimento tem para que a gente fique bem e possa exercer, né? Qual é a nossa principal função? Dar formação. Formação para que nós não nos percamos nesse itinerário de fé, né? Então nós damos formação para os casais responsáveis de setor, para os conselheiros, né, para os casais, né, que formam toda a nossa estrutura na região Paraná Norte. Então nós somos responsáveis pelas formações, né? Então é muito importante isso. A vida equipista acontece na equipe de base, né? Então, assim, tudo acontece na equipe de base. A nossa função específica como casal regional
é animar os setores, é dar a formação e animar para que os setores animem as suas equipes para que efetivamente o movimento aconteça. Outro fator importante, né, da nossa função é a ligação com as dioceses. Hoje, na região Paraná Norte, nós estamos ligados a 7 dioceses, né? Então, estamos subordinados a 7 bispos, né? Então, a gente tem que fazer o contato com eles, nós fazemos reuniões com os bispos para que realmente o carisma ele se propague dentro das dioceses de maneira muito ordenada, né? E, inclusive, os casais responsáveis de setor, eles são responsáveis também por participar das assembleias arquidiocesanas, né? E tudo que acontece dentro da diocese para que a gente esteja sempre em comunhão com a nossa igreja. Isso, para não ser de maneira nenhuma um ser estranho ali, Sim, né? sim. Mas, na verdade, um colaborador sempre. Porque né? o que a gente vê, padre, na questão do movimento, né? Muitas pessoas, essa é uma oportunidade de a gente colocar, muitas pessoas entendem os movimentos como concorrente de pastoral familiar. Isso não é a nossa função. Nós somos pastoral familiar, né? Eu e o Gilberto, a gente participa há mais de 20 anos de pastoral familiar. Então, nós não concorremos, nós buscamos o abastecimento no movimento das equipes de Nossa Senhora e levamos à nossa comunidade, né? Então, a gente consegue prestar um serviço dentro da nossa paróquia de melhor qualidade, porque nós temos formação dentro do movimento. Então, o movimento não rouba ninguém de paróquia, né? Eu acho que isso é muito legal. Só para você ter uma ideia, o movimento fez uma estatística e mais de 75% dos equipistas no Brasil estão engajados dentro da igreja, quer sejam ministros da Eucaristia, quer sejam diáconos permanentes, quer sejam ministros leitores, agente de pastoral familiar no pré, no pós-matrimonial, no batismo. Então, assim, os equipistas efetivamente estão engajados dentro da igreja. Muito bem. E recentemente aconteceu aquele bonito encontro mundial, né? E vocês participaram, bastante pessoas do Brasil estiveram, né? Inclusive o Padre Alex, né? Que em breve deve vir aqui, né? Já está nos devendo uma presença aqui no Papo de Fé. Também esteve, né? Queria que vocês partilhassem um pouquinho conosco de como foi esse encontro mundial, né? E também onde foi, claro, né? Foi o 12º encontro internacional das equipes de Nossa Senhora. Reuniu mais de 9.000 membros, né, das equipes de Nossa Senhora, dentre quais nós destacamos que a delegação brasileira, por ser a maior super-região do Brasil, né, a super-região do mundo, ela estava com mais de 3.500 membros. Né? Nós fomos, né, saímos do Brasil e fomos a esse encontro. Né? Lá haviam 400 padres, um pouco mais de 20 arcebispos e bispos e 2 cardeais. E tivemos a presença do núncio representando o nosso querido Papa Francisco. Né? Então foi muito importante porque esse encontro internacional, ele começou a se desenvolver lá em Lourdes, quando houve o primeiro encontro, e agora a gente culmina no 12º encontro em Fátima. Né? Os encontros internacionais, geralmente são em santuários, né? Então já houve em Lourdes, Fátima, Santiago de Compostela, né? E algumas outros lugares. Né? O Brasil foi contemplado com Brasília em 2012. Em 2012, a gente foi convidado a usar o Evangelho. E quando nós chegamos em Fátima, nós fomos brindados, né, assim, com um tema da reconciliação, né, que tem muito a ver com o nosso livro A Missão do Amor. Né? Então, todas as manhãs a gente tinha lá uma reflexão de mais ou menos 15 minutos com o, né, atual agora arcebispo, Padre Tolentino de Mendonça, né, que foi a pessoa que pregou o último retiro da Quaresma para o nosso querido Papa Francisco. Então foi um presente de Deus estar em Fátima, porque assim, a gente conviver com esses padres, com a qualidade das pregações, né? Nós tivemos a missa da Super-Região presidida pelo Dom Sérgio, nosso, né, presidente da CNBB. Então é muito importante, né, a gente vê como o movimento ele é respeitado a nível de mundo, né? Porque para a gente ter tantos representantes indo conosco, né? Dizer, né, do Padre Alex, nossa companhia, né? Esteve conosco todos os dias, né? Vem Padre Alex para o Papo de Fé. Então são experiências que a gente vai observando, né? Que depois elas se multiplicam, né? Sim.
E é interessante perceber que o que se experimenta aqui, se experimenta no mundo todo, né? Sim, sim. E o que é importante a gente ressaltar também, né, do encontro de Fátima, as pessoas pensam assim, mas vocês foram só em 9.000, e os demais? Né? Porque hoje a gente está aí no universo de 60 mil equipistas, né? Os demais foram a Fátima também. Nós fomos, né, alguns fisicamente e outros espiritualmente, né? Porque o que foi discutido em Fátima e o que foi decidido em Fátima, né? Tanto que nós, no final do encontro, a gente já tinha uma carta de Fátima, que é o que nós vamos estudar nos próximos 6 anos. Então, o movimento ele tem, por sabedoria, a definição dos próximos 6 anos de caminhada. Então, todos nós fomos a Fátima. Muito bem, né? E algo mais que vocês queiram partilhar? Por exemplo, na minha paróquia não tem. O que eu faço para ter? É possível? Não é? O que tem que fazer? O movimento ele tem algumas linhas de expansão, né? Quando a gente sabe que algum casal, né, ou nós temos um grupo de casais que desejam conhecer o movimento, existe um material que chama Manual de Informação. Ali a gente tem tudo que pode ser falado do movimento. Porque uma das coisas que o Padre Cafarel sempre falou para nós é que as equipes de Nossa Senhora são para todos, mas nem todos são para as equipes de Nossa Senhora, né? Então a gente tem que se identificar com esse carisma. Então nesse momento a gente passa essa reunião de informação, né? Reúne os casais. Então se o padre tem interesse, reúne os casais e ali é passado a questão de como consiste o movimento. E havendo da parte dos casais o interesse de progredir, então é feito toda uma iniciação dentro do movimento, né? Começa-se com uma experiência comunitária, que é trabalhar aqueles casais para viverem em grupo, que esse é a vida das equipes de Nossa Senhora, é o grupo de casais mais um sacerdote. Concluída a experiência comunitária, começa aí propriamente dito o conhecimento do movimento, que a gente chama de pilotagem. Concluída a pilotagem, ele já está inserido no movimento como uma equipe de Nossa Senhora. O que a gente precisa também é dos sacerdotes, porque uma das coisas que a gente zela é que a expansão ela seja sustentada, né? Nós não podemos expandir a nível que a gente não tenha uma sustentação. Então nós temos que ter casais que conheçam o movimento para passar, né? Porque sabe aquela historinha que a gente tem assim, quem conta um conto aumenta um ponto, né? E o movimento não pode ser assim, ele tem que ter alguma coisa de identidade. Então aquele que for passar o movimento lá na sua cidade, ele tem que saber exatamente como que funciona para que realmente seja fiel ao nosso carisma, porque tudo isso, nós somos uma junção de pequenas comunidades, né? E elas têm que ser fiéis ao carisma. Então é muito importante. O que a gente coloca, pelo menos, para iniciar numa cidade, é que a gente tenha pelo menos 3 sacerdotes, né, que estejam disponíveis, né, mesmo que não morem na cidade, mas que estejam disponíveis a fazer essa viagem para poder atender as equipes, né? Mas não precisa ser necessariamente sacerdote. Nós também acolhemos os acompanhantes espirituais, que são as religiosas, né? E os religiosos também, né? E também os diáconos também podem ser, né, acompanhantes espirituais. Então, quando a gente fala dessa necessidade, né, de ter casais que passem o movimento na fidelidade, é para que a reunião que aconteça aqui nesta cidade é a mesma reunião com os mesmos conteúdos que acontecem lá nos países da Europa, nos países da África, da Oceania, da América do Norte. Então, assim, é a mesma estrutura, é o mesmo tema de estudo que nós falamos lá no começo dessa entrevista, é o mesmo que se estuda aqui no Brasil, que se estuda no resto do mundo. Então, assim, isso tem que ser passado fielmente para que possa acontecer exatamente como acontece no resto do mundo todo. Padre, uma das coisas que a gente poderia partilhar é a questão da aproximação que o movimento tem aos seminários, né? O Padre Cafarel é um presente de Deus para o movimento, né? E tanto que ele está nesse processo, né, de canonização. E nós precisamos cuidar, né, dos sacerdotes do futuro, né, que a gente diz, né?
Nós temos feito na região Paraná Norte uma aproximação aos seminários, né? Ali a gente acolhe os seminaristas, a gente vive com eles. A gente tem isso muito forte em nós, porque o nosso sacerdote, conselheiro espiritual, o padre José Rafael, ele conheceu o movimento no seminário, né? Então a gente fala assim, se ele conheceu e está conosco há mais de 15 anos, é sinal que foi uma boa experiência e que pode ser levada aos outros, né, futuros sacerdotes aí das nossas 7 dioceses. Muito bem. Então, na Diocese de Apucarana, né, tem grupo em Astorga, em Grandes Rios, né? Então, veja, que interessante e que bonito. Muitas coisas mais a gente poderia falar, né? Mas quem sabe fica aí para uma segunda entrevista, né? Então, as equipes de Nossa Senhora, né, como a Edna e o Gilberto bem apresentaram, têm por único objetivo levar os casais a vivenciar a santidade, né? Que é a nossa primeira vocação. Somos todos pelo batismo chamados à santidade. E não podemos ter medo de enfrentar isso, né? E de vivenciar, sobretudo o casal juntos, né? Juntos, porque a Edna e o Gilberto têm o seu trabalho, têm a sua filha, têm a sua casa, mas dão algo a mais, né? Se doam, né? Isso é muito importante, né? Porque as equipes, não é que é só isto, né? Tem mais os trabalhos na paróquia, tem mais os trabalhos que fazem na sociedade, né? Mas a gente vai encontrando e se encontrando também quando a gente serve a Deus, né? Com certeza. O nosso casal provincial, Adriane Hudson e o padre Antônio Júnior, né, o sacerdote conselheiro espiritual da província, ele diz assim que quando a gente assume o serviço, a gente não está divorciado, né, das outras coisas do mundo, né? Nós precisamos continuar fazendo as outras coisas do mundo. E eu acredito, padre, que o nosso melhor testemunho não é aquele que a gente fala dele, é aquele que a gente vive, né? Então eu acho que quando eu saio do meu trabalho na sexta-feira e as pessoas falam assim, aonde você vai? Eu falo assim, olha, nós vamos percorrer 500 quilômetros para falar para alguns casais. Eles falam assim, nossa, né? Então assim, essa é uma vivência muito bonita, né? De poder dizer assim, e nós vamos, padre, e voltamos com a mesma alegria. Muitas vezes cansados, sim, mas aquilo que Deus proporciona para nós é uma vivência assim imensa. Nós não temos como agradecer e dizer para todos, não tenham medo, não tenham medo, porque Deus, Ele capacita, né, nos capacita, e Ele faz com que, né, como disse, né, Josué, quanto a nós e a nossa casa, nós serviremos ao Senhor. Muito bem. Então, antes de fazer o bate-bola, jogo rápido, assim, umas perguntinhas que eu faço e vocês respondem a primeira coisa que vem à cabeça, eu não posso deixar de mandar, né, um alôzinho lá para o meu grupo, né? Senão depois eles me pegam e chegam. Nós precisamos conhecer. Isso é lá, a equipe Guadalupe, lá de Astorga, né? Inclusive hoje nós temos reunião, né? Então não se sintam não esquecidos, viu? Tá bom? Eu vou fazer uma perguntinha, vocês respondem o que vem na cabeça, né? Um papa que vocês gostariam de conhecer ou ter conhecido? Francisco. Eu quero conhecer o Papa Francisco. A santidade em pessoa, né? Uma frase bíblica ou uma frase de santo que inspira? Tem muitas coisas que a gente lê, mas eu acredito que a que mais marca o nosso serviço, e quando a gente assumiu o serviço, é o Eclesiástico 2, né, que diz que a gente é aprovado no fogo. Né? A gente é aprovado no fogo. Para mim, essa. Né? Para mim, é fazer tudo o que Ele vos disser. Então, assim, a gente estar né, entregue nas mãos de Deus para Ele nos moldar como um vaso, né, uma argila. Né? Acho que é por aí. Fé para mim é? Para mim é Jesus. Para mim é se jogar. Se jogar e sabendo que Deus está lá para te amparar. Maravilhoso. Muito bem, muito valioso, né, essa partilha sobre as equipes de Nossa Senhora. Então este foi o nosso Papo de Fé. Você pode deixar aqui embaixo os seus comentários. Se quer que a gente traga mais alguns assuntos, né, não se esqueça. Você se inscreva no canal, né? Do ladinho, depois que você se inscrever nesse botão vermelho, vai aparecer um sininho. Aperta também esse sininho para você receber notificação de vídeo novo.
Compartilhe, né? Se você está vendo pelo celular, você consegue compartilhar pelo seu WhatsApp, você consegue compartilhar pelas suas outras redes sociais, né? Não deixe de divulgar e ajudar com que o canal oficial da Diocese de Apucarana continue crescendo aqui no YouTube. Deus te abençoe e até o nosso próximo Papo de Fé.